Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de zoologia, né, do reino animal. A gente falando agora sobre os anfíbios, tá? A gente começou agora a falar dos vertebrados, certo? Na última aula a gente falou sobre os peixes e suas características, sua classificação. Se vocês tiverem interesse, né, ainda não viram a aula de peixes, dá uma olhadinha lá na aula de peixes, tá? Então agora a gente vai ver os anfíbios, ok? Bom, os anfíbios são animais vertebrados que se destacam por ter representantes, né, do seu ciclo de vida que fica parte na água e parte no ambiente terrestre. Então é meio que já um animal que já está transitando, né? Antes a gente viu animais vertebrados que só ficavam no meio aquático, são os peixes, exclusivamente aquáticos. Agora a gente já está pulando aí, um salto evolutivo aí para animais que vivem parte na água, né? Parte do seu ciclo de vida na água e parte no ambiente terrestre. Mas ainda, no caso dos anfíbios, eles dependem da água para reprodução, como a gente vai ver. Então, eles mantêm um forte vínculo aí com a água, né? Delas, ele não se afasta, porque a pele tem que sempre se manter úmida, certo? E também no caso da reprodução. Então, os anfíbios, eles são classificados em 3 grupos, que são o Anura, o Urodela e o Apoda, que a gente vai ver mais na frente. Aí, desses grupos anúrios, a gente tem aí, que é o grupo mais diversificado e o mais conhecido, com cerca de 7.000 espécies diferentes de anfíbios, certo? Atualmente, aí, a gente tem cerca de 7.000 espécies diferentes, sendo só 900 dessas espécies encontradas aqui, tá? Cerca de 900 espécies encontradas aqui, fora as que a gente ainda nem descobriu, né? Que ainda está em estudo. Bom, os anfíbios, eles vivem em água doce, entretanto aí dá 2 exceções, né? Que é a rã comedora de caranguejo, que vive em ambiente marinho, e a rã aguadeira, do deserto australiano, tá? Do deserto. Então essas são as 2 exceções, certo? São animais vertebrados, ectotérmicos, e de suas características mais marcantes que a gente percebe, certo? É a presença aí do ciclo de vida aquático e depois, na fase adulta, ele vai ter o ciclo de vida terrestre, certo? A respiração dos anfíbios, ela é bem diversificada, tá? Os adultos, eles já possuem pulmões, certo? E também uma parte dessa respiração vai ser por pulmões. Então, os pulmões, a pele e a mucosa da boca da faringe são partes aí da respiração dos anfíbios. Então, a gente diz que eles têm respiração pulmonar, cutânea, tá? Pele e mucosa. E também tem a respiração branquial enquanto eles forem girinos, tá? Que é a fase larval dele. Então, os pulmões, eles são formados por 2 sacos, que tem uma divisão aí, sem divisão. Esses 2 sacos não tem divisão, certo? Divisão interna. Os pulmões, as narinas, elas vão se abrir na cavidade da boca, enquanto na fase larval a gente vai ter aí a respiração branquial. Então, nessa imagem, gente, a gente tem a respiração, né, lembrando, branquial na fase larval, pulmões e pele, que a pele é cutânea, enquanto for na fase adulta, tá? Então, a faringe aqui faz parte desse sistema, certo? Os pulmões, que são os 2 sacos internos sem divisão, certo? O vaso sanguíneo, por onde vai ocorrer aí as trocas gasosas, tá bem? Então, lembrando, a respiração deles é bem diversificada. Bom, a pele dos anfíbios, ela é lisa, vascularizada e permeável, certo? Bem permeável, que é justamente para manter o anfíbio, né, úmido, tá? A pele dele úmida, já que ele não ingere água. E é através aí, essa água vai ser obtida através da pele, certo? Que também vai executar troca gasosa, né, do sangue e do ar, certo? Então, a pele do anfíbio é bem importante.
ela é rica em glândulas, tá? Que tá sempre aí, sempre úmida, mantendo isso sempre úmido. Os sapos, eles possuem um par de glândulas chamadas paratóides, tá? Que vão conter aí um veneno que vai constituir a defesa desse animal, certo? Essas glândulas paratóides. Eles possuem também pálpebras que vão proteger os olhos, que é uma novidade também, e vai realizar aí sua limpeza, tá? E as patas, elas são bem definidas, como tá aqui mostrando. Eu tenho, certo, o esôfago, a estrutura, né, do anfíbio, boca, a língua, que ela é bem desenvolvida, tá? O esqueleto dele é axial e apendicular. Eu tenho aqui, certo, o estômago, o pâncreas, coração, a gente vai falar daqui a pouco, o pulmão, que eu já tinha falado, certas pálpebras. Então, além disso, também eles têm um tímpano, tá? Com a membrana que vai vibrar um som que vai remeter estímulo de estruturas nervosas do ouvido. Isso aí é característico, né? Ele vai utilizar esse som, principalmente na época de reprodução, né? Para chamar a fêmea, tá? Então, ele vai emitir esse som. Bom, a digestão dos anfíbios, ela é processada no estômago, que a gente viu na outra imagem, e no intestino. Aí, embora eles tenham, né, duas fileiras de dente, os anfíbios não vão mastigar as presas, eles vão sugar pela língua, né? A língua dele é bem desenvolvida e vai ser usada aí na captura de insetos. Acho que vocês já viram aí algum desenho, né? Ou até o próprio sapo, não sei se vocês já tiveram contato com os sapos, que na hora da alimentação eles liberam a língua dele, que é bem desenvolvida, e sugam os insetos, tá? Essa língua, ela é usada na captura dos insetos e é envolta por um muco que vai lubrificar, facilitando aí a passagem, tá, do tubo digestivo. Então, aqui eu tenho a boca, a língua bem desenvolvida. Eu tenho também o estômago, certo? O tubo digestivo, certo? Que faz parte aí, o intestino, que faz parte do sistema digestivo do sapo, do anfíbio, tá? Do sapo. Essa língua, ela vai ajudar na captura aí do alimento. O sistema vascular, cardiovascular dos anfíbios, ele é fechado e a circulação, ela é dupla, tá? Ou seja, o sangue, ele vai correr no interior dos vasos. Aqui eu tenho a imagem. O sangue, ele corre no interior desses vasos sanguíneos e para completar aqui o circuito, ele passa por duas vezes, tá? Então, a circulação dupla, ele vai passar por isso aqui duas vezes, certo? Para chegar aqui no coração. O coração dos anfíbios, ele é dividido em 3 cavidades. A gente vai ter aqui 2 átrios e um ventrículo, tá? Átrio direito, átrio esquerdo, 2 átrios e um ventrículo. Aí o sangue, ele rico em oxigênio, ele vai entrar em contato com o venoso, né? O rico em gás carbônico aqui no ventrículo. Então, a gente diz que essa circulação, ela é incompleta. Então, mesmo sendo um sistema circulatório fechado, o sangue ainda se mistura, tá? O sangue arterial, né? O rico em oxigênio com o gás carbônico, o venoso, se mistura aqui por não ter essa divisão aqui. A gente só tem um ventrículo, ok? Então, sistema fechado, circulação dupla, tá? E incompleta, certo? Bom, apresentam rins e muitos anfíbios, eles vão excretar amônia quando estão na fase aquática, né? Lá na fase larval, enquanto girino, e vão mudar completamente aí sua forma de excreção quando eles estiverem na fase adulta, tá? Na fase terrestre, que vai passar a excretar ureia, certo? Então, na fase aquática, eles excretam amônia e na fase terrestre vão excretar ureia. Então, a reprodução é sexuada, geralmente com fecundação externa,
Desculpa. Os ovos, os gametas, vão ser liberados na água, tá? A fêmea, ela libera os ovos, ela é que estimulada pelo macho, né? Na época da reprodução, o macho vai fazer lá aquela cantoria, que acho que vocês já escutaram, aquele coacho. Os machos, eles vão emitir esses sons para atrair a fêmea, tá? O seu canto. E a fêmea, a ser atraída, ele vai estimular aqui a fêmea, que vai liberar seus óvulos na água. Ele também libera os seus espermatozoides. E é na água que vai ocorrer a fecundação. Por isso que a gente chama de fecundação externa. Aí vai se desenvolver larvas que vão passar por metamorfose, né? A larva forma o girino, passa por metamorfose, até perder esse rabinho aqui, uma metamorfose completa para se tornar um adulto, tá? Né? Da fase terrestre. Essa fase aqui era totalmente independente de água, tá? Em algumas espécies a fêmea se aproxima do macho e vai tocar ele para começar aí um acasalamento, tá? Com meio de um abraço nupcial. Então esse rabinho aqui, gente, só curiosidade, isso aqui são células, tá? Organelas dessa célula, do tecido dessa célula aqui, os lisossomos, que são responsáveis, né, pelo desaparecimento aí desse rabinho, tá? Ela provoca aí a autodigestão dele. Então, ele sofre metamorfose completa. Bom, a fecundação da maioria dos anúrios, ela é externa, como eu falei, sendo espermatozoide lançado aí sobre os ovócitos, quando a fêmea os deposita. Nos anúrios, a gente vai observar diferentes tipos de desova, né? Vai verificar aí espécies de ovos de ovos na água ou em ninhos, como se fossem as espumas ao redor e em rochas, certo? Então, dos ovos vão eclodir os girinos, que passam, que é a fase larval dos anúrios. Os girinos, eles, sua grande maioria, vão se alimentar de detritos vegetais que vão estar lá naquele meio, tá? A fase larval, ela apresenta brânquias, né? Que é quando ele respira por brânquias, né? Respiração branquial. E eles vão ter um formato hidrodinâmico, que é para facilitar aí essa vivência na água. Eles possuem cauda, que reabsorvida à medida que eles vão, né, se desenvolvendo, ela vai se desaparecendo. Então aqui os ovos, o embrião, forma o girino. Esse girino vai começar a sofrer metamorfose, formar as perninhas, e essa cauda aqui vai desaparecendo, certo? Até se tornar o sapinho adulto. Isso aí seria o ciclo de vida de um sapinho, tá? Dos anúrios. Bom, vamos agora classificar os grupos dos anfíbios, tá? Que a gente viu lá no início, que são 3. Então, Urodela ou caudata, né? Como o nome sugere, essa ordem ela é constituída por anfíbios que vão possuir cauda, caudata. Então, geralmente aí geralmente o tamanho do corpo do animal, tá? Ele é maior, certo? Então, como representantes, a gente tem as salamandras, né? As salamandras conhecidas e os tritões, tá? Salamandras e tritões. O corpo deles, dos representantes, geralmente é longilíneo, né? Compridinho, maior. E apresenta membros anteriores e posteriores, tá? Com tamanhos aí similares. Algumas espécies vão viver na água, tá? Outras, elas vivem nesse ambiente apenas na fase larval, tá? Existem também espécies terrestres. Então, aqui a gente tem exemplos de salamandras. Salamandras são urodelas, né? Com cauda. O anura, que é o que a gente mais conhece, que a gente convive, né? E tem maior diversidade aí de espécies, tá? É um grupo que vai ter os sapos, rãs e pererecas, certo? Então, o corpo desses animais ele é curto. Ele apresenta 4 membros locomotores nos adultos, as 4 patinhas, né? Sendo esses membros aí anteriores que vão ajudar, né, a saltar, dar o impulso do salto. Muitas espécies são venenosas, elas mostram até, tem até
um aviso de coloração nessas espécies, né? Quanto mais coloridinho aqui, mais venenoso pode ser, né? O anuro, o sapo. Eles apresentam aí, que a gente chama de coloração de aviso, tá? Então, os índios, né? Tem até histórias de relatos de índios que usam o veneno desse sapo para colocar nas pontas das flechas para poder caçar, né? Atacar suas presas. Então, esses sapos, quanto mais tiverem coloração chamativa, maior probabilidade aí de ter mais veneno, de serem mais venenosos, certo? A maioria dos representantes tem a capacidade de vocalização, que é aquele canto, né, que a gente viu na parte de reprodução. Então aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Agora, como é que a gente diferencia o sapo, a rã e a perereca, né? Vamos ver aí a diferença. Os sapos, gente, eles têm a pele seca e rugosa, que é uma característica que vai diferenciar aí das rãs, né, que é mais úmida e lisa, certo? O mais comum aqui na nossa região, né, no Brasil, é o sapo cururu, aqui da imagem, né? Então, esses sapos, em geral, são volumosos, possuem patas mais curtinhas, que vão impedir aí o salto à distância, as longas distâncias, tá? E eles apresentam aquelas glândulas paratoides, tá? Que vai produzir o veneno. As rãs, elas possuem a pele lisa, certo? Possuem uma cintura aí robusta, né? Esses animais a gente vai ter alta capacidade aí de saltar, certo? Tem habilidade também de natação, por causa da presença de membranas nos dedos, como funciona aí como se fosse, tem umas membranas dos dedos que funcionam como se fossem os pés de pato, que auxiliam aí na natação. Apresentam o hábito aquático e são encontrados mais em locais de lagos e úmidos, certo? E as pererecas, elas são anfíbios também, anuros, adaptados mais a ambientes arborícolas. Você vai ver mais ali jardins, né? Em árvores, em plantas. Então ela tem mais esse nicho aí delas, né? E apresenta mais mais adaptada a estar nesse tipo de ambiente, certo? Em plantinhas penduradas em árvores, em ambientes arborícolas. Então elas apresentam também a pele lisa, e assim como as rãs, certo? E a diferença é que tem nas patinhas dela, tem como se fossem os adesivos, que permite que ela se grude, certo? Consiga ficar grudada em paredes, né? Em plantas, em portas. Então a gente costuma ver esses dedinhos dela aí, eles têm como se fossem esses adesivos que elas ficam grudadinhas no local. Então, sapo, ele tem a pele mais seca e rugosa, tá? Não tem grandes saltos. A rã tem hábito mais aquático e a perereca, ela tem um hábito mais arborícola, certo? Então, essas seriam as diferenças desses animais. Esses animais, né, os anfíbios, eles têm grande importância aí, tanto na natureza, né, no nosso ecossistema, na cadeia alimentar, como também a importância econômica. Eles também servem de alimento, né, para algumas pessoas, né, alimento para alguns animais também, né. Então, eles, além do controle que eles fazem, né, no ambiente também de insetos, por exemplo. Então, é um animalzinho bastante importante, tá? No nosso equilíbrio ecológico. Bom, por último aí o ápoda, né? Que são, né, não apresentam é por isso que diz que é ápoda, tá? A de negação. Eles não têm patas, vivem com exceção aí das espécies, que é uma exceção das outras espécies que todas têm, né? Umas mais curtinhas, outras mais longas. Com exceção dessas espécies que são predominante aquática, grande parte da sua vida vai ser no solo, escondidinho. Eles se assemelham como se fosse uma minhoca, um gorro, né? Não sei se é aí que vocês chamam isso, né? Uma minhoca grande, como se fosse uma cobrinha, tá? O corpo dele é alongado, os olhos são reduzidos e pouco funcionais, que as pessoas às vezes
em algumas regiões chamam eles de cobras cegas, tá? Mas o termo, né, o nome que a gente chama são cecílias ou anfisbenia, tá? Mas vocês podem conhecer eles como cobra cega. É um anfíbio que não vai ter patinhas, é um anfíbio diferente, tá? Aí em transição. Então, a gente viu as características gerais dos anfíbios, sistema circulatório, né, que é fechado, três cavidades, né, mas o sangue aí venoso se mistura com o arterial. Vimos que eles têm pulmões, que a respiração pode ser branquial, pode ser cutânea ou pulmonar, sistema excretor, que eles possuem rins, dependendo do ambiente, pode secretar amônia ou ureia, né. Vimos também como o sistema digestivo completo, a reprodução deles e agora a classificação dos principais grupos, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí qual é a diferença dos grupos, a classificação, as características. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários ou entre em contato comigo. Eu sempre deixo meu contato aqui para vocês, tá? Caso quiserem conversar comigo. Estou sempre à disposição de vocês. Então, bons estudos e até a próxima, tá, gente? Tchau, tchau!